família é a base de tudo, porque é na família que a gente aprende os princípios básicos de ser um bom cidadão. Aprende a respeitar o próximo, aprende a gostar de trabalhar e estudar para conseguir as coisas que deseja de forma honesta. Eu sou o quarto filho de 7. Meu pai, José Firmino de Almeida, e era dentista prático. Na época que nós viemos para cá, não tinha nem faculdade de odontologia aqui, e esses profissionais, apesar das deficiências científicas, prestavam um bom serviço para a comunidade. Eu nasci em São Miguel dos Campos, Alagoas, mas vim para cá com cerca de 6 meses de idade. Por isso que me considero mais sergipano do que alagoano. Minha mãe, dona de casa, sempre procurou cuidar da melhor forma possível da família, e depois que todos estavam crescidos, começou a trabalhar na Energip e hoje está aposentada aos 84 anos. E ela é a base de nossa família, é o nosso porto seguro. Tenho 3 filhos, Janaí, Davi e Sofia, e sou casado com Patrícia. E essa família foi mais um grande presente que Deus me deu. Meu pai, ele era uma personalidade forte, nos passava sempre ensinamentos de disciplina, de organização, de respeito. E infelizmente ele nos deixou com 51 anos, muito novo, infarto fulminante. E sempre que eu lembro dessa parte aí, eu fico bem emocionado, porque é tudo um contexto, né? O consultório dele era em nossa casa. Então, o que acontece? Eu cresci vendo ele atendendo as pessoas, a maneira como eu via ele trabalhando, vendo o paciente que chegava com dor, e muita dor. A odontologia naquela época ainda trabalhava com muita dor, hoje ainda trabalha, mas naquela época trabalhava mais. E a satisfação que via daquele cliente entrar com dor e sair agradecido, agradecia muito. Tinha interior, tinha aqueles que depois trazia galinha, pato, porco. Aquilo me estimulava muito. Começou a despertar em mim o interesse por ser cirurgião dentista. Apesar de, pela vontade dele, eu teria que ser advogado. Mas, observando o trabalho dele no dia a dia, quando eu cheguei no segundo, terceiro ano colegial, já tinha certeza de que queria ser cirurgião dentista. Me preparei e fui aprovado no vestibular para odontologia à Universidade Federal de Sergipe em 1979. Naquela época só tinha faculdade de odontologia na UFS. Ou passava lá ou não tinha outra opção. Foi quando ingressei na universidade, passei o tempo, os 4 anos na universidade, e apesar de vestibular na universidade pública, eu tinha que comprar os materiais. E odontologia sempre foi um curso de elite. E eu não era rico. E para manter o curso, comprar os materiais, eu trabalhava. Trabalhava como auxiliar de prótese, ajudando meu irmão mais velho, que é protético. Dava aulas teóricas, aulas particulares. E logo depois também comecei a ensinar no Colégio Pio X, Física, Química e Matemática. E passei os 4 anos na faculdade
dividindo os horários de aula no Pio Décimo e cursando odontologia. Durante essa caminhada na faculdade, participei de vários cursos, tive a oportunidade de ser monitor do professor Edidelcio, prótese fixa 2, disciplina dele, aluno do professor Lélio Fortes, também ministrava prótese total e removível, e esses dois grandes mestres fundadores do Departamento de Odontologia me inspiraram muito em seguir a especialidade de prótese dentária. Também na faculdade participei de ações cívico-militares das Forças Armadas. As Forças Armadas pegavam o pessoal da saúde, estudantes, e ia lá atender essa população muito carente. Também na época, nesse momento, despertou em mim a vontade de seguir a carreira militar. Em dezembro de 83, concluí a graduação. As cerimônias foram em janeiro de 84 e com muito orgulho eu fui orador da turma. E de acadêmico passei a ser cirurgião dentista. Mais um sonho realizado. Assim que pulei grau em janeiro de 84, logo depois eu fui buscar um outro sonho, que era a especialização em prótese dentária. Não existia curso de especialização aqui em Sergipe. Na verdade, só existia especialização no Rio e em São Paulo. Então, eu fui inicialmente para o Rio, onde dividi apartamento com João Fernandes e Joanes para estudar, e posteriormente fui para São Paulo para trabalhar e continuar me preparando para a especialização. E também naquela época, diferente de hoje, a especialização só poderia ser feita depois de um ano de formado. Continuei estudando e em 85 participei da seleção para especialização em prótese dentária na USP Capital, e com 112 candidatos para 12 vagas, consegui êxito na primeira tentativa. E aí tive a oportunidade de fazer a especialização com o grande mestre professor Tadashi Tamaki, professor catedrático da USP, um dos maiores nomes da prótese dentária no Brasil, e ele era coordenador e também professor do curso. Até hoje agradeço a ele muito pelas experiências transmitidas, descendente de japonês, além da experiência em termos de prótese, além do conhecimento disciplinado, organizado. Isso me estimulou muito. Estava passando um filmezinho agora. O curso de especialização em prótese da USP começava às 8 horas. Eu morava na Zona Leste, em São Paulo, em Hermelino, Matarazzo. Aí o que fazia? Acordava às 3 horas da manhã, quando conseguia dormir, ia caminhando até a estação do trem, depois pegava 2 ônibus até chegar na USP antes do horário e deixar a bancada e o equipe pronto para atendimento. Assistia aula o dia todo, retornava à noite para casa no horário de pico, chegava já em casa extremamente cansado e estressado, né? Para pagar o curso de especialização e me manter em São Paulo, eu trabalhava inicialmente nas clínicas particulares, chamadas de clínicas populares. E o custo muito alto, era comum trabalhar de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, para poder cobrir as despesas que precisavam, que apareciam na época, né? E aí o que acontece? Depois que consegui concluir a especialização,
fui atrás de um outro sonho, que era fazer parte do Exército Brasileiro. Em 88, eu participei da seleção para oficiais R2 do Exército Brasileiro. Fui aprovado, fiz o CPOR, que é o Centro Preparatório de Oficiais para Oficiais da Reserva. Aprovado no curso, saí como aspirante a oficial. Fui servir no DRAM, que é o Depósito Regional de Armamento e Munição de São Paulo, onde fiz o estágio de instrução e serviço. Lá desempenhava as funções de oficial do Exército e chefe do gabinete odontológico. Considerado apto, fui promovido a segundo tenente. Depois de um ano, fui transferido para o Hospital Geral de São Paulo, onde fiquei mais um tempo. E aí concluí que já estava satisfeito com o que havia aprendido na vida militar e de baixa para dar continuidade à vida de cirurgião dentista e professor. Quando cheguei em Aracaju, em 1991, comecei a trabalhar em consultório particular. Então já havia guardado um certo valor como oficial do Exército, trabalhando também lá em São Paulo. Cheguei aqui e comecei a trabalhar na clínica particular. E vendo a carência dos cursos de aperfeiçoamento para dentista aqui em Sergipe, e o esforço que eu fiz para ter que fazer cursos teóricos práticos em outro estado, vendo essas dificuldades também em muitos colegas, eu resolvi lançar cursos de aperfeiçoamento teóricos práticos. E aí foi que surgiu o CAP, em novembro de 1991. O CAP, o Centro de Aperfeiçoamento Profissional José Firmino de Almeida, começou numa casa alugada na Rua Arauá. 5 anos depois, conquistamos a sede própria, que é onde estamos até hoje. No CAP, eu tive a oportunidade de coordenar vários cursos e também fazer a parte administrativa. E também, logo depois, fui o coordenador da primeira turma de especialização em prótese dentária do Estado. Foi promovido pela ABO, Associação Brasileira de Odontologia. Fruto de uma grande conquista de Marcão, Tadeu Santana, Manuel Barreto, entre outros. Logo depois que eu fundei o CAP, veio uma outra possibilidade ímpar, e era ingressar na Universidade Federal de Sergipe. Então, em 1992, o professor Lélio Fortes se aposentou. E surgiu a oportunidade do concurso para professor substituto. Eu me submeti ao concurso e fui aprovado. Entrei como professor substituto. Logo depois, veio o concurso para professor efetivo. Prestei o concurso e fui aprovado. Assumi como efetivo em setembro de 1996. A partir de então, passei a me dedicar de corpo e alma à minha segunda casa, que seria a Universidade Federal de Sergipe. Como popularmente se diz, o bom filho, casa torta. Estava lá eu de volta como professor. Na verdade, palavras me faltam para descrever a felicidade que senti com essa conquista. Das maiores conquistas, ser professor da Universidade Federal de Sergipe. Mas aí o que acontece? Na época que eu entrei na universidade, eu era especialista. Naquela época, ainda dava para fazer concurso só como especialista. E senti a necessidade de buscar mais conhecimento. Era uma exigência de todas as universidades. Foi então que, em 1998, eu retornei para São Paulo para fazer o mestrado. A
prova de mestrado era composta de análise de currículo, entrevista e a prova escrita. E dos 46 candidatos para as 12 vagas, eu consegui ser aprovado. Isso me estimulou muito. Logo depois do mestrado, emendei no doutorado. E só retornei para Aracaju em 2003, já com mestrado e doutorado. Nessa época na universidade, participei de uma série de atividades, extensão, pesquisa, fui responsável pela disciplina de prótese total e removível, a disciplina de prótese fixa e também atuei na clínica integrada. Em minha disciplina, eu sempre dizia para os alunos que o difícil para o professor de prótese é diminuir a distância entre o que diz na teoria e o que faz na parte prática. E esse foi um desafio constante, diminuir a distância da teoria em a prática. Além de buscar transmitir para os alunos a importância, o respeito, do respeito ao paciente, a disciplina, a organização, a aula tem hora para começar e hora para terminar. Tudo isso fruto de toda essa formação que eu já havia comentado, né? Sempre prezei muito pela disciplina, organização. Acho que são pilares importantes para uma série de coisas, se não tudo na vida. Existem as pedras no caminho. A minha trajetória não foi diferente. Foram muitas pedras no caminho. E aí eu gostaria de finalizar então com a frase de Dom Helder Câmara. É graça divina começar bem. Graça maior é persistir na caminhada certa. Mas a graça das graças é não desistir nunca, né? Acho que qualquer área, essa frasezinha aí de Dom Helder, ela se encaixa muito bem. Em todas as áreas, independente de você ter um poder econômico maior ou menor, você tem as dificuldades diferentes.